Senador Cristóvão Buarque, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento pelo seu pronunciamento, cumprimento o senador Jarbas Vasconcelos, aos senadores e senadores, aos ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, eu gostaria de usar a tribuna na tarde de hoje para tratar de temas nacionais. Ao longo dessa semana teremos outras oportunidades, mas eu não posso deixar de voltar a um tema local, mas que considero da maior importância. Na semana passada, nós tivemos os jornais do Distrito Federal noticiaram com grande destaque a prisão de 2 administradores regionais em função acusados de negociarem licenças para a construção de grandes empreendimentos imobiliários. Empreendimentos imobiliários esses que estariam descumprindo normas urbanísticas e normas ambientais. Eu quero aproveitar esse momento de forma muito serena para fazer uma reflexão sobre o modelo de gestão das administrações regionais vigente hoje no Distrito Federal, para demonstrar que esse modelo está falido e que nós precisamos buscar alternativas para modificá-los e fazer com que efetivamente as administrações possam cumprir o seu papel. Em primeiro lugar, é importante registrar, senador Cristóvão, que em relação às administrações regionais, o governador do Distrito Federal, Agnello, descumpre mais um compromisso. Vossa Excelência é testemunha de que, na campanha, o governador disse que não nomearia nenhum administrador regional que não morasse na cidade. No último levantamento feito pelo meu gabinete, das 31 regiões administrativas do Distrito Federal, 12 administradores sequer moravam nas cidades que administram. Os jornais têm mostrado, o Correio Brasiliense, o Jornal de Brasília, as televisões, as rádios, têm mostrado que grande parte dessas administrações regionais, a estrutura administrativa dessas regiões administrativas, praticamente em algumas, quase todos os servidores, se não todos, na maior parte, grande parte dos servidores, são servidores comissionados. São servidores que são nomeados por aquele administrador regional quando entra e que saem quando ele sai. E ao sair, levam junto toda a memória daquela administração regional. É assim que tem funcionado no Distrito Federal. Um deputado distrital barganha com o governador, em troca de um apoio político, designa, indica, nomeia um administrador regional. Alguns são mais sensíveis, outros menos. Em muitos casos, o administrador regional serve mais ao deputado que o indicou do que ao conjunto da população. Não tem autonomia para decidir, precisa sempre da aquiescência do parlamentar que o indicou. E, como disse, quando vai embora, aqueles cargos são trocados e, com isso, vai-se embora a memória da administração regional. Hoje, qualquer empresário no Distrito Federal, qualquer comerciante sabe da dificuldade que é para retirar um alvará, para retirar uma licença de construção. Primeiro, porque não há uma legislação clara. O governo do Distrito Federal foi incapaz, até este momento, de produzir uma legislação clara sobre o tema, o que acaba favorecendo a criação de dificuldades para a posterior venda de facilidades. E também demora porque não há pessoal qualificado para analisar os projetos. Há cerca de alguns meses atrás, participava de um debate na Asbraco, que é a Associação Brasileira de Construtores. Um dirigente revelava que, numa importante administração regional do Distrito Federal, a diretora de projetos
nomeada segundo esses critérios a qual estou me referindo, era uma nutricionista. Então, ali, quando se apresentava um projeto de engenharia, um projeto de arquitetura, aquela pessoa não tinha a menor capacidade técnica para avaliar se aquele projeto era adequado ou não. Estou dizendo isso para dizer que o Distrito Federal aprovou recentemente uma lei geral de concurso público, uma lei de concurso público. Nós aprovamos aqui no Senado uma lei geral de concurso público para a administração federal, que nesse momento tramita na Câmara dos Deputados, para defender que nós precisamos criar uma carreira para as administrações regionais do Distrito Federal. No núcleo de governança e gestão, que um dos 12 núcleos temáticos que o PSB instalou desde o início do ano para pensar Brasília, senador Cristóvão, nós já detectamos a necessidade de profissionalizar a administração do Distrito Federal como um todo, mas especialmente no caso das administrações regionais, nós precisamos ter uma carreira com gente qualificada, com gente competente, com gente preparada, com gente selecionada por critérios impessoais, para que sejam recrutados os melhores quadros para a administração pública. Engenheiros, arquitetos, gestores, enfim, um conjunto de profissionais que tenham a capacidade de analisar do ponto de vista técnico, e sempre submetido à lei, os projetos submetidos à administração regional. Eliminando com isso qualquer tipo de clientelismo político, qualquer tipo de favorecimento e garantindo agilidade, porque é importante garantir agilidade na apreciação dos projetos, mas também é importante fazer com que essa agilidade seja submetida a critérios técnicos. É isso que se quer, é isso que se imagina, é isso que se propõe numa cidade moderna como deve ser Brasília. Portanto, essa é a minha primeira constatação. Esse modelo está falido e nós precisamos alterá-lo. E a primeira questão importante é a criação de uma carreira para as administrações regionais e a realização de concurso público para selecionar os melhores valores para compor essas administrações. Mas quero aqui também me referir a uma proposta de emenda à Constituição que apresentei na Câmara dos Deputados, quando deputado, e que reapresentei no Senado, que prevê, e sei que Vossa Excelência é favorável, porque já vi várias declarações de Vossa Excelência nesse sentido, que prevê a eleição direta dos administradores regionais. Nós não podemos mais negar à população que mora nas cidades do Distrito Federal, que conhece os problemas das cidades do Distrito Federal, convive com esses problemas diariamente, sejam problemas de saúde, sejam problemas de mobilidade urbana, sejam problemas de segurança, sejam problemas de lixo, de entulho nas ruas, uma série de problemas, e que conhecem as pessoas que vivem na cidade e que têm condições de liderar um processo de administração daquelas cidades. As pessoas que são articuladas, que são comprometidas. Portanto, nada mais justo, nada mais lógico, no momento que nós estamos ampliando, avançando no processo democrático no nosso país, em que a democracia se consolida como um bem, um patrimônio da população brasileira, que a população do Distrito Federal tenha o direito de escolher o seu administrador regional. A nossa proposta, senador Cristóvão, primeiro, exige que o candidato a administrador regional tenha domicílio na cidade, seja morador da cidade, e exige que tenha o domicílio no mesmo tempo, no mesmo período, com a mesma antecedência que todos nós, parlamentares ou prefeitos, tem que ter, pelo menos um ano de domicílio eleitoral. Nossa proposta, nós não pretendemos, não queremos criar município. Sabemos e concordamos que isso seja proibido na Constituição Federal. O Distrito Federal é indivisível, portanto não pode haver criação de municípios no Distrito Federal. Também não propomos a criação de Câmara de Vereadores. Não,
não propomos a criação de despesas. Pelo contrário, a nossa proposta reduz despesas porque nós queremos que, junto com a eleição do administrador regional, ou antecedendo a eleição do administrador regional, sejam criadas as carreiras das administrações regionais, para que ali tenha um corpo técnico que garanta a continuidade de toda a memória da administração regional, a análise técnica dos projetos. O administrador será o grande articulador político daquela comunidade, o grande representante daquela comunidade junto ao governador. Portanto, não há criação nenhuma de despesa, apenas o aprofundamento da democracia, porque ao invés do administrador ser indicado pelo governador a partir de conchavo com um ou outro deputado distrital, ele será escolhido pela comunidade. Será fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Terá que responder ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Esse é o princípio. E é claro que, ao realizarmos a eleição direta para administrador regional do Distrito Federal, das cidades do Distrito Federal, nós teremos a oportunidade de promover um debate sobre as cidades. Muitas vezes as eleições no Distrito Federal, elas acontecem debatendo-se temas genéricos, de interesse do Distrito Federal mais genéricos, quando, na verdade, também é importante aprofundar o debate sobre as cidades, sobre a vocação de cada cidade, sobre os problemas de cada cidade. Tem cidades que têm problemas diferentes das outras. Uma cidade como Braslândia, por exemplo, que tem uma distância muito grande do plano piloto, e grande parte da sua população todo dia vem ao plano piloto para trabalhar, tem problemas muito graves de mobilidade urbana. Problemas mais graves do que cidades como Guará, por exemplo, que são cidades mais próximas. E uma eleição direta para administrador regional vai propiciar o quê? Um debate sobre os problemas da cidade. E os candidatos vão se apresentar. E as pessoas conhecem aquelas pessoas que vão se apresentar porque elas moram nas cidades. Elas têm uma vida nas cidades, prestação de serviços nas cidades, conhecem os problemas da cidade e, portanto, estarão mais aptas a defender a sua cidade. Alguns argumentam, mas e se o administrador regional eleito for de um partido de oposição ao governador? Não há problema. Nós não temos, muitas vezes, Vossa Excelência governou Brasília, o presidente era Fernando Henrique Cardoso, Vossa Excelência não era de um partido que fazia oposição, Fernando Henrique Cardoso. Nós temos governadores com prefeitos de outros partidos. O país está avançando na sua democracia e nós temos que ter um tratamento institucional, republicano. E é claro que se um governador retaliar uma cidade porque o administrador regional é eleito por um outro partido, ele será prejudicado na eleição seguinte, que a população saberá identificar que ele retaliou. Agora, eu sei que essa ideia, ela não é simples. Mas ela é importante que ela seja executada, e ela seja debatida, e ela seja implementada. E nós faremos os ajustes que precisarão ser feitos no plano local. O que nós queremos com essa proposta de emenda à Constituição é determinar uma diretriz importante, que os administradores regionais do Distrito Federal serão eleitos pelo voto direto, pela comunidade. Depois vamos discutir no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no âmbito interno, se nós garantimos que parte da arrecadação do Distrito Federal, de acordo com a população de cada cidade, vá para aquela cidade, o administrador tem uma certa autonomia ali para gastar uma parcela daqueles recursos para pequenas obras de pequenos investimentos, obras de conservação da cidade. Vamos fazer esse debate sem medo. Vamos fazer esse debate com tranquilidade, com profundidade, vendo o que é melhor para o Distrito Federal. Agora, é impensável imaginar uma cidade como Ceilândia, por exemplo, uma cidade que está entre as 100 maiores cidades brasileiras, sem ter o direito de escolher o seu administrador regional. Ceilândia já teve administrador regional que não morava lá. Imaginem, uma cidade de 400 mil habitantes. Imagina o desapreço que é com a população local. Nós temos hoje cidades como a Estrutural, por exemplo, tem uma administradora que não mora na Estrutural. Por que ela é administradora? Porque é a esposa do presidente do PT? Esse é o critério?
Será que na estrutural não tem gente qualificada? E certamente tem, que conhece melhor os problemas, convive com a população, para administrar aquela cidade. Portanto, esse debate precisa ser feito. Ele precisa ser feito para o bem do Distrito Federal. Eu digo, senador Cristóvão, e eu o elogiava outro dia, e faço com muito prazer. Outro dia, Vossa Excelência não estava no momento presente. Brasília já foi reconhecida nacionalmente, e os brasilienses tinham grande orgulho disso, em função de ideias, de projetos executados, boas ideias executadas e que contaram, desde o primeiro momento, com a mobilização, com a participação da população. A ideia da faixa de pedestre, do respeito à faixa de pedestre, aquilo é um marco civilizatório na vida da cidade, que a cidade incorporou. E mesmo os governos seguintes, não divulgando isso, não fazendo publicidade disso, muito pelo contrário, muitas vezes nem pintando as faixas de pedestre, mas aquilo foi absorvido, assumido pela população de Brasília. Como a Bolsa Escola, que depois se transformou, evoluiu para o Bolsa Família, eram ideias positivas, como o PROV, o Programa de Verticalização da Produção, programas bem-sucedidos, que garantiam a melhora da qualidade de vida das pessoas, boas ideias implementadas, baratas, algumas até com pouquíssimo custo, o que fazia com que o custo-benefício fosse excelente, e que produziram uma autoestima muito grande na população do Distrito Federal. O brasiliense, quando viajava para qualquer lugar do Brasil, ia visitar um parente, dizia que era de Brasília, as pessoas se sentiam orgulhosas de serem lembradas em função disso. E nós hoje estamos vivendo o inverso dessa moeda. Hoje, muitas vezes, o morador de Brasília é constrangido quando viaja, o morador todas as cidades do Distrito Federal é constrangido quando viaja para qualquer lugar do Brasil, porque muitas vezes é confundido com uma prática que não é a prática do cidadão do Distrito Federal. Não é a prática do morador, da grande maioria, da esmagadora maioria dos moradores de Ceilândia, de Taguatinga, do Gama, de Planaltina, das diversas cidades do Distrito Federal, que na sua grande maioria são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas batalhadoras, que estão passando um sufoco danado, porque a mobilidade urbana, problema na mobilidade urbana, é a saúde que não consegue atender, a educação que não está de boa qualidade, é a insegurança que aumenta. E essas pessoas ficam muito machucadas na sua autoestima quando são confundidas com práticas que não são as práticas da população do Distrito Federal. Portanto, eu hoje entrei em contato com o relator dessa matéria, entrei em contato com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, solicitando que, numa das próximas reuniões, ele me disse que a pauta da Comissão de Constituição e Justiça para a reunião de quarta-feira já foi distribuída, mas que, se houver entendimento, pode até entrar extra pauta, mas senão ele colocará na pauta da quarta-feira da semana que vem. Mas eu entendo que chegou a hora e o Senado pode dar essa contribuição, no sentido de aprovar a proposta de emenda à Constituição que define eleição direta para administradores regionais. Depois, os ajustes serão feitos no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas é importante que o princípio norteador, o princípio que aprofunda a democracia, possa ser aprovado pelo Senado. Eu tenho dito que nós temos, embora com muitos percalços, nós estamos avançando, nós estamos evoluindo do ponto de vista da democracia. Muitas vezes nós não nos damos conta que há pouco mais de 30 anos atrás nós vivíamos numa ditadura. E hoje não apenas vivemos numa democracia, como conquistamos a lei da ficha limpa, a lei da transparência, a lei do acesso à informação, aprovamos aqui no Senado a redução do número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Quiçá aprovaremos essa semana o voto aberto em todas as suas modalidades. Nós defendemos isso, sei que Vossa Excelência também defende, senador Cristóvão. Então eu entendo que este é o momento de avançarmos, darmos um passo importante
do ponto de vista do aperfeiçoamento da organização política administrativa do Distrito Federal, aprovando a eleição direta para administradores regionais. Esse apelo que eu faço ao Senado, entendo que essa contribuição o Senado dará ao Distrito Federal.